boa noite a todos, né? Agradecemos aqueles que vão estar conosco aqui nos momentos que se seguem, né? E aproveitar a oportunidade, né, para fazermos uma oração para que Deus seja conosco nos momentos que se seguem. Senhor nosso Deus, esteja nos conduzindo nos momentos que se seguem, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, discernimento e compreensão. Guia-nos em toda a verdade, como o Senhor nos prometeu. Pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. O tema compartilhando, ele é de fato, né, uma das razões para quais, né, Jesus veio, né, dar a vida por nós. Porque ele tomou a decisão, né, que nós partilhássemos, né, da pregação do Evangelho e dessemos um testemunho. Para que seja o testemunho é justamente compartilhar Jesus. Mas como nós vamos compartilhar Jesus? O verso para memorizar fala sobre isso. Estas coisas vos escrevi a fim de saberes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Então, voltando de trás, né, para frente, aquele que crê no nome do Filho de Deus, o que vai acontecer? Ele vai ter a vida eterna. Então, como é que nós vamos saber que você crê de fato no Filho de Deus? Muitas pessoas falam que creem, né? Falam que pregam a Jesus, né? Falam outras coisas, mas nós temos que ver o que Deus fala sobre o assunto. E João 17,3 fala: e a vida eterna é esta, que te conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, Jesus mesmo disse que para ter a vida eterna nós temos que conhecer o único Deus verdadeiro, que é o Pai dele. E a Jesus que ele foi enviado pelo Pai. Então, conhecer faz parte, né, para nós alcançarmos a vida eterna. Conhecer o quê? Né? Diz aqui, muitos, né, Daniel dá uma pista, ó, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, para que eu lhe socorra, o evangelho teve que ser pregado. Alguns, né, vão ter vergonha, porque conheceram, ouviram a mensagem e tomaram decisões erradas. E outros, mesmo no pó da terra, vão ressuscitar para a vida eterna. Louvado seja nosso Deus. Jesus é o fundamento do nosso testemunho. Mas como é que eu vou falar de testemunho se eu não conheço Jesus? Se eu não conheço o Pai dele? Aqui nos diz em Efésios 2, 2-3, como é que a gente tem um dos sinais que nós vamos saber se de fato nós conhecemos Jesus. Diz, ó, que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo. E quem é que conduz o curso desse mundo? A gente pensa que, né, que é um político, né, que a gente pensa também que é alguns sistemas, né, de poderes, né? Mas pode ter esses poderes todos aí, mas acima deles tem dois poderes, ou de Deus verdadeiro, ou aquele que se opõe a Deus, que é Satanás. E a Bíblia diz que ele é o príncipe das potestades do ar. E ele opera nas pessoas para desobedecer a Deus. Então a nossa natureza depois do pecado é o que? Naturalmente obedece a quem? A Satanás. E esse é nosso dilema, esse é o nosso problema. Nós, diz aqui, ó, éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Então, por que nós somos filhos da ira? Porque nós continuamos seguindo os desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Esse é o nosso problema. Então, imagine você fazer algo bom, você vai perceber que é difícil você fazer. Nós naturalmente vamos fazer o quê? As coisas erradas. Pode avaliar se não é isso. Então nós vamos ter que tomar a decisão de participar de uma luta que Deus nos convida para nós lutarmos. E por isso que, como nós não temos condição de controlar sozinho a nossa natureza, Deus dá para nós o quê? A salvação. A salvação é um dom que é dado de graça, porque nós não temos condição de alcançá-lo. Mas Deus nos dá como um dom. Não vem de obras, né? Ou seja, não é as obras que nos salvam, mas Deus diz que nós, uma vez aceitarmos a salvação, Deus não quer que a gente continue praticando, né, e sendo controlado pelo príncipe da potestade do ar, né? Continuar ainda andando nos desejos da carne e fazendo a vontade da carne e do mau pensamento. Então Deus vai o quê? Nos dá uma nova natureza, né? Então Jesus aqui, pois somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para o quê? Para as boas obras. Então as boas obras são consequência
de nós aceitarmos o plano da redenção. E Deus preparou essas boas obras para que nós andássemos nelas. Nos últimos dias, né, que é o nosso tempo hoje, muitos vão dizer, e aí a gente tem que entender que as profecias sempre falam a verdade. Provavelmente, né, essas pandemias, essas coisas vão chegar a um ponto que a sociedade vai buscar paz e segurança. E aparentemente, não que não vai ter guerra, não vai ter conflito, mas vão chegar a um certo nível de paz e segurança. Mas Deus fala que quando isso ocorrer, haverá o quê? Repentina destruição. 1 Tessalonicenses 5:3. E diz, nem todos, porém, vão ser enganados pelo ardid do inimigo. Ao aproximar-se o fim de todas as coisas terrestres, haveria fiéis capazes de discernir os sinais dos tempos. Quem são esses fiéis? É as pessoas que estão lendo e obedecendo o que é revelado nas Escrituras. Esses são os que vão discernir os sinais dos tempos. Mas vai ter um grupo de crentes, né, que nós vamos ver também, que eles diz que estão seguindo Jesus, mas pelas obras está negando a fé. Então a gente pode negar a fé pelas obras? Pode. Porque você fala que segue Jesus, mas seus atos mostram outra coisa. E aí é o nosso maior problema. Mas aqui diz que vai haver um remanescente que vai perseverar até o fim. Louvado seja nosso Deus. Espero que nós sejamos desse grupo. A transformação é o plano que Deus traçou, meus irmãos, para que nós alcançássemos o quê? Esse dom que Deus nos dá, que é a salvação. Então, aqui conta a história de Tiago, né? E João, eram dois irmãos que o próprio Jesus chama eles de quê? Filhos do trovão. Né? Por que chamado filho do trovão? Porque tinha um temperamento, né? Que nós vamos ver aqui, ó, um exemplo. Lucas 9, 54 e 56. Tiago e João, vendo, né, que as pessoas não tinham aceitado Jesus numa cidade, eles falaram para Jesus, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Quando Elias pediu do céu, era porque estava havendo uma prova, né, entre quem era o Deus verdadeiro e o Deus falso. Aqui não tinha essa prova. Mas aqui Jesus repreende eles, mas não desistiu deles. Mas Jesus diz, vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Só que a gente tem que ter um certo cuidado aqui. Na primeira vinda, Jesus de fato veio o quê? Veio pagar a pena e nos dar a oportunidade de salvação. Mas na segunda vinda, Jesus vem para destruir aqueles que não aceitaram esse plano da redenção. É isso que a gente tem que ter cuidado. Deus, ele vai fazer o que ele disse que vai fazer. Tenhamos atenção. Todos nós, meus irmãos, vamos formar um caráter. A gente tem um temperamento que Jesus, quando nos encontra, todos nós temos temperamentos que são diferentes, mas com falhas, com algumas qualidades. Só que Deus vai pegar nosso temperamento, nosso caráter e vai formar um novo caráter. E nosso caráter vai ser semelhante, meus irmãos, a uma das tribos. E aí eu recomendo vocês lerem, né, em Gênesis, né, quando Deus revela para Jacó, e em Deuteronômio, quando Deus revela para Moisés, né, qual vai ser o caráter de cada uma dessas tribos, que todos nós vamos participar de uma dessas tribos. Para o céu vão existir 12 caráteres. E aí nós vemos em Apocalipse também, retrata também esses caráteres. Esses caráteres vão ser iguais? Não, as tribos não eram iguais, mas são caráteres que vão para o céu. São pessoas que terão alcançado um caráter cristão e foram preparados para ir para o céu. E nós possamos ler, né? Algumas, podemos ver exemplo de Judá. E Judá tinha o quê? Tinha problemas com mulheres. Simeão era um nervoso e irascível, né? Gad era muito perseguido, né? Rubem era muito estável. E se você for avaliar, dentro da igreja vai ter esse tipo de pessoas. Não quer dizer que ela está perdida, né? Porque eles não estavam perdidos também. Deus trabalhou com eles e eles foram transformados e preparados para o céu. Aqui também mostra os apóstolos. Os apóstolos, 12, foram escolhidos 12 também, porque eram 12 tribos. E aí nós vemos aqui que cada um com caráter diversos tipos de caráter, como Levi e Mateus, né? Que era o publicano, né? Chamado para uma vida de atividade, que ele veio dos negócios, né?
trabalhava para o Império Romano. Simão era zelador, era intransigente, adversário da autoridade imperial. Impetuoso Pedro, né? Presunçoso e ardoroso. André, irmão de Pedro também. Tinha Judas, né? Que era um judeu polido, capaz, né? Mas que foi controlado e dominado pelos seus impulsos, né? Filipe e Tomé eram fiéis e fervorosos, né? Conquanto tardios de coração para crer. Tiago, né, jovem, e Judas, de menos preeminência dos irmãos, mas homens de energia, positivos, tanto nas faltas como nas virtudes. Natanael, né, era sincero, de confiança, e tinha os ambiciosos e amoráveis filhos de Zebedeu, né, Tiago e João. Então todos nós também vamos ter algumas coisas, né, que vai formar caráter, né, para o céu. 1 João 3, de 1 a 3, Deus faz o que? Em cima do nosso temperamento. Vai formar um caráter cristão. E diz aqui, ó, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Então, os filhos de Deus nós somos chamados, meus irmãos. Deus permite e escolheu a nós, meus irmãos, para ser seus filhos. E diz aqui, por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. E todos nós seremos semelhantes a Jesus, no caráter e também na forma física. Mas para isso tem que acontecer o quê? Aqui diz, qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Diz, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então o amor, meus irmãos, é algo que está relacionado com conhecer a Deus. Se você conhece a Deus, você ama. Se você não ama, você não conhece a Deus. Aí como eu vou saber o que é o amor? Muitos falam sobre amor, né? Mas de fato nós sabemos o que é o amor? Como nós vamos saber que amamos? Amor implica o quê? Em obediência. E aqui Jesus diz, ó, amor implica em transformação do caráter. Cristo não nos deu garantia alguma de que é fácil alcançar a perfeição do caráter. Não se herda caráter perfeito e nobre. Nós não nascemos com caráter perfeito e nobre. Não recebemos por acaso também. O caráter nobre é ganho por esforço individual. Aí vem a nossa parte. A salvação é de graça? É. Mas a decisão de formar o caráter nobre é nossa. O esforço individual, mas é sozinho? Também não é sozinho. É mediante os méritos e a graça de Cristo. Então nós começamos com Jesus, continuamos com Jesus e finalizamos com Jesus. Deus dá os talentos e as faculdades mentais. Nós formamos o caráter. É nós que formamos. Mas como é que é formado? É formado, ó, por combates árduos, renhidos contra o próprio eu. Essa luta contra si mesmo, contra a sua natureza pecaminosa, é nós que temos que tomar a decisão. As tendências herdadas devem ser banidas por um conflito após o outro. Por isso que Deus nos deu uma vida toda para que a gente possa o quê? Lutar e vencer. Devemos esquadrinhar-nos detidamente e não permitir que permaneça traço algum incorreto. Isso é difícil mesmo. Traço algum incorreto é algo difícil. Eu, quando leio isso, vejo algo como se fosse muito difícil. É difícil? É. Mas é possível, porque Deus tornou possível. Como vamos conseguir? Com Deus, somente com Ele. Mas com Ele nós conseguiremos. Aqui conta a história de duas pessoas que aparentemente não tinham oportunidade. Dois endemoniados, né? Que tinham vindo dos sepulcros, né? Está em Mateus 8, 28 a 31. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram dizendo, eis que nós temos, o que nós temos contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Olha, meus irmãos, nós podemos chegar a uma situação da vida envolvida com droga, com sexo, prostituição e outras coisas que nos escraviza a ponto, né? Semelhantes endemoniados. Nem conseguir mais falar por si, eles conseguiam. Na hora de falar, era o demônio que falava.
Mas Deus não olha muitas vezes aquilo que nós estamos fazendo somente. Nós podemos estar brigando, né? Bravejando, fazendo muitas coisas erradas, mas Deus olha o que? Também o que há no nosso íntimo. Aquele desejo de ser libertado, como os endemoniados tinham. E Jesus foi para lá para libertá-las. Então Jesus pode libertar você, a mim. Se você não consegue falar, fale em pensamento. Os endemoniados falaram com Jesus em pensamento. E Jesus ouviu eles e atendeu. E Jesus libertou. E quando libertou, os demônios, né, tentaram fazer um acordo com Jesus, né, e Jesus pediu: se nos expulsa, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. Aí nós podemos ver quem é mais importante, meus irmãos. São as pessoas? São os animais? É a floresta? Hoje tem uma confusão enorme, né? Você não pode cortar uma árvore, não pode, né, queimar isso, não pode usar carvão. Ou seja, o que é mais importante? O que Jesus veio salvar? Seres humanos. Ele vai restaurar, criar um novo céu, uma nova terra, mas ele veio salvar seres humanos. Então, o mais importante, meus irmãos, são as pessoas. Estejamos muito atentos ao que está acontecendo hoje, né? Com essas políticas, né, globais, né, que está enfocando mais na natureza e menos nas pessoas. Tenhamos muito cuidado. O inimigo está por detrás dessas ações. Como eu falei, a Bíblia fala isso. Judas de 1 a 6 diz: os anjos que não guardaram o seu principado, não seguiram a vontade de Deus, mas deixaram a sua própria habitação. Deus reservou eles na escuridão e em prisões eternas até o juízo. Então os anjos que desobedeceram sabem que um dia vai acontecer o juízo. Mas eles querem manter as pessoas enganadas, porque eles já sabem que para eles não tem mais oportunidade. Mas para você, para mim, para cada um de vocês que estão ouvindo aqui essa mensagem, há uma chance, há uma oportunidade. Deus deu essa oportunidade como? Morrendo na cruz por nós. Diz aqui, ó, entrando Jesus no barco, libertou os endemoniados rogaram para seguir com Jesus. Às vezes a gente quer trabalhar para Jesus, quer ser pregador, quer ser pastor, quer fazer algumas coisas, né? Fazer evangelismo, ir para a África. E Deus, né, não deixa que isso ocorra. Jesus é que sabe o que é melhor para nós, meus irmãos. Jesus falou para aqueles endemoniados: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia as coisas que Deus se fez. Às vezes a gente não consegue, não sabe pregar, não sabe, né? Às vezes nem orar direito, não sabe, né, fazer um trabalho, né, missionário corretamente, mas você sabe falar o que Deus fez por você. É isso que ele pede. Como ele te libertou, como ele te fez vencer determinados defeitos de caráter. Ele fez isso em você. Esse é o testemunho que Deus pede de você. E isso é que dá glória a Deus. Que nós possamos fazer isso, meus irmãos. Todos nós temos a oportunidade de falar para os outros daquilo que Deus tem feito em nossa vida. Apenas por poucos momentos aqueles homens, né, tiveram o privilégio de ouvir os ensinos de Cristo. Nenhum dos sermões dos seus lábios jamais tinha sido ouvido por eles. Não podia instruir o povo como discípulos, né? Ou seja, Deus escolhe cada um para um papel. Os discípulos, Jesus passou com eles 3 anos e meio, né? Para que eles pudessem depois ensinar as pessoas. Já eles não. No entanto, eles levavam em si mesmos as evidências de que Jesus era o Messias. Podiam dizer o que sabiam, que eles próprios tinham visto e ouvido, experimentado o poder de Jesus. Então, às vezes, Deus chama a gente para coisas que a gente não pensa que é aquilo que Ele nos chama. Mas Deus nos chama para o nosso bem e para nós fazermos o melhor. Seja for o que for aquilo que Ele te chame. Faça de acordo com a vontade dEle. Apóstolo João confirmou, meus irmãos, que aquele que tem o Filho tem a vida. Como é que eu vou dar um testemunho com segurança? Como é que eu tenho certeza que eu estou seguindo a verdade e estou ensinando a verdade para os outros? Aqui João falou: aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Como é que nós sabemos que nós temos a vida? Aqui diz, ó, em João 1, 11, 13.
Veio que era para seu e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então a gente primeiro ouve o evangelho, e aí quando a gente crê no nome de Jesus, o que acontece? Jesus nos torna o quê? Seus filhos. E é por isso que ele diz, aquele quem crê e for batizado será salvo. Seu nome passa a fazer parte do livro da vida. E aí agora você pode sair? Pode. Mas se você perseverar até o fim, seu nome vai permanecer lá. E Jesus diz que nenhum que vem a ele, de modo nenhum ele vai lançar fora. Louvado seja nosso Deus. Jesus diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Qual é a vontade do Pai? Onde está escrito isso? Onde está revelado? Em algum lugar. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Maravilhas, expulsar demônios, profetizar. Que alguns pensam que profetizar, né, é tudo. Expulsar demônios é importantíssimo, fazer maravilhas, né? Jesus vai dizer o quê? Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então nós temos que saber o que é iniquidade. Iniquidade, a Bíblia diz claramente o que é iniquidade. Está lá em 1 João, né, 3. Vamos ver aqui, 1 João 3. Opa, clicar aqui, 1 João 3, Qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade. Porque pecado é iniquidade. Né? E em outras versões fala que pecado é transgressão da lei. Então, o que é iniquidade aqui, que Jesus está dizendo? Pecado. Transgressão da lei. Então, que lei é essa e que desobediência é essa? Não fazer a vontade de Deus. Como é que eu sei que estou fazendo a vontade de Deus? Tem alguma coisa que a Bíblia revela? Tem. Atos 5,32 fala assim, e nós somos testemunha acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então o Espírito Santo só vem, meus irmãos, para aqueles que obedecem a Deus. E se você não tiver o Espírito Santo, será que você vai ser reconhecido por Jesus? Não vai. Olha o que diz aqui. Quando nós, ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e cremos, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo vem, é a garantia, meus irmãos, que nós vamos ser reconhecidos por Jesus, é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo só vem para quem que obedece a Deus. Então, meus irmãos, aí onde está o detalhe. Como é que o Espírito Santo vem fazer a gente obedecer a Deus? Olha qual o papel do Espírito Santo. João 16,3. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Nos guiará em toda a verdade. E a Bíblia diz em João 17,17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não vai falar de si mesmo, Espírito Santo, mas vai falar de quê? Do que ouviu de Jesus e vai nos ensinar de Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque também tem um poder que vai trabalhar para que nós sejamos o quê? Filhos da iniquidade e não sejamos conhecidos, nem reconhecidos por Jesus. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, com todo o engano da injustiça, meus irmãos. Vão fazer o quê? Poder, sinais e prodígio de mentiras. E por que essas pessoas vão perecer? Aqui tem a resposta. Perece porque não receberam o amor de quê? Da verdade, para se salvarem. Então, amor e verdade têm que andar juntos. Deus não vai aceitar aqueles que não amam a verdade.
E diz: por isso Deus permite que venha a operação do erro, para que creia na mentira. Ou se você não aceitar a verdade que está revelada na Bíblia, você vai crer na mentira. E aí você vai ser julgado porque você não creu na verdade. Antes teve prazer em quê? Na iniquidade. E sabemos que iniquidade é o quê? É o pecado. Mas nós não pecamos? Sim, mas nós temos que tomar a decisão de deixar de pecar pelo poder de Deus. É por isso que Paulo diz aqui, ó, estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver agora que eu tenho na carne, vivo pela fé em quem? No Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então Deus, né, fez uma transformação na vida de quem? De Paulo. Paulo era Saulo, meus irmãos. Perseguiu pessoas, perseguiu irmãos, ajudou a prender. Alguns desses irmãos foram mortos, né? Mas ele aproveitou a oportunidade que Deus deu para ele. E ele chegou a esse ponto de dizer: agora eu estou o quê? Crucificado. E como é que a gente é crucificado? Gálatas 5:24 diz: ó, os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Crucificaram o quê? A carne com suas paixões e concupiscências. Então, há necessidade de nós lutarmos para vencermos o quê? As paixões que são más e a concupiscência que tenta nos impedir. Então, Satanás usa, meus irmãos, a nós mesmos para vencer a batalha e nos manter presos ao pecado. Mas nós fomos criados para ser de quem? De Jesus. 1 Coríntios 1:30-31 diz: mas vós sois deles em Jesus Cristo. Dele quem? Do Pai, de Deus o Pai. O qual para nós, por Deus, foi o quê? Sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então em Jesus, meus irmãos, nós recebemos o quê? Sabedoria. Em Jesus nós recebemos o quê? Somos justificados. Em Jesus nós somos santificados. E em Jesus nós recebemos a redenção. Louvado seja o nosso Deus. Porque em Deus é que nós nos devemos nos gloriar. Graça e paz em nosso Deus. Para isso, meus irmãos, nós temos que ter muitos cuidados e entender que o plano da salvação é a formação de um caráter. Um caráter cristão. E aqui diz, ó, não adianta, não basta a meditação abstrata ou as afamada atividade. Não basta. Ou seja, ficar só na meditação, lendo a Bíblia, lendo Espírito de Profecia, contemplando e tal, e não fazer nada. Outros, né, dizem: não, eu vou fazer muito, estou fazendo muita coisa, estou trabalhando muito para Deus, estou ajudando muitas pessoas, e não lê, não medita, não ora. Também não basta. Os dois, ambos são essenciais à formação do caráter. Então, o que? Meditar e trabalhar. Trabalhar e meditar. Todos nós somos chamados, meus irmãos, a fazer algo para Deus. Mesmo em meio a uma pandemia dessa, em meio à confusão que nós estamos passando, nós somos chamados para fazer alguma coisa para o plano de Deus. Não tenho dúvida. Ore a Deus para saber o que Deus quer para você nesse tempo. Porque nós estamos, meus irmãos, no tempo do fim. Nós já estamos no tempo onde as coisas estão indo cada vez mais rápidas. As coisas estão acontecendo cada vez mais rápidas. E surpresas vão estar acontecendo a cada dia. Coisas que não aconteciam no passado vão estar acontecendo hoje, como nós estamos participando. Um a um, né, dos principais, né, que participaram, que Jesus chamou para começar a igreja cristã naquele tempo, eles passaram por muitas adversidades. Mas o evangelho não depende de mim. Deus me convida, e a mim e a você, para fazer parte. Mas o evangelho vai continuar, porque é Deus que conduz o evangelho. Você vê que Estevão foi apedrejado. Tiago foi morto à espada. Paulo foi decapitado. Pedro foi crucificado. João foi exilado. Mas a igreja continuou. Irmãos nossos hoje estão morrendo, meus irmãos. Em alguns países, quer dizer, a gente pensa que não está acontecendo nada, né?
como China, como Cuba, Rússia, Coreia do Norte, Venezuela, as regiões onde o islamismo está muito forte, irmãos nossos estão sendo mortos. De diversas formas, similares a essas aqui. Deus tem cada um deles, meus irmãos, gravados na palma da mão dele. Deus não esquece deles, não. E a igreja vai continuar, porque o final de tudo não vai ser pandemia. O final de tudo não vai ser fome, não vai ser guerra. Vai ser o quê? E será pregado o quê? O que é que fala aqui, ó? Vamos ler em Mateus 24. A gente não pode esquecer dessa passagem. Jesus fala que vai acontecer um monte de problemas, mas ele diz que o sinal do fim é isso aqui, ó. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então o evangelho vai ser pregado, meu amigo. Comigo participando, com você participando ou não. Deus vai fazer com que sejam alcançados. As mídias sociais, as tecnologias, tudo vão ser usadas, todas as coisas vão ser usadas para que a pregação do evangelho chegue a termo, que ela alcance a todos. Vai haver uma geração que vai tomar sua decisão em relação ao evangelho. E diz aqui, ó, Deus vai chamar novos obreiros tomar o lugar daqueles lá que morreram. Daqueles que caíram, a pedra sobre pedra foi acrescentada ao edifício. Assim se ergueu lentamente o tempo da igreja de Deus. E hoje chega a nós. Hoje Deus chama para que você faça a sua parte. Eu faço a minha parte. Eu tenho falhas, você tem falhas, né? Todos têm falhas. Mas Deus nos chama, mesmo com falhas, para formar um novo caráter. Com a nova natureza. Para que nós possamos o quê? Vencer e podermos dar o testemunho que Deus nos chama para dar. É importante a gente não esquecer disso, meus irmãos. E aí vem a pergunta, vale a pena testemunhar sobre Cristo? Ou a afirmação, vale a pena testemunhar sobre o Cristo? Aí nós vamos ter que entender quem é Cristo e quem é Deus, o Pai. E eu chamo de nosso Abba, Pai. Nosso Pai. Houve o conflito no céu e nós estamos tendo um conflito aqui também na terra. Deus, em um dado momento, Deus diz, ó, agora cada um vai ter que escolher o que quer, qual a sua posição. E convocou os anjos todos, né, tanto os que estavam de lado dele, Deus, como os que estavam apoiando Lúcifer, ou Satanás. E aí Deus fez o quê? O rei do universo convocou os exércitos celestiais perante ele, para em sua presença apresentar a verdadeira posição de seu filho. Não que já não fosse conhecida, e por exemplo, Jesus tornou-se filho, era um filho na eternidade por causa do plano da redenção. Mas a gente tem que entender quem é Jesus. E Deus quis fazer isso e quis mostrar para nós também hoje. Alguns talvez nunca tinham lido isso, nem tinham entendido essa questão, mas vamos entender. E mostrar a relação que este Jesus, né, tinha com todos os seres criados. A Bíblia mesmo revela, Jesus criou todas as coisas. Tudo que foi criado foi por meio dele e para ele. Por quê? Porque ele é Deus. Mas aqui diz, ó, o Filho de Deus é filho porque ele era filho em função do plano da redenção. Mas ele partilhava do trono do Pai. Por quê? Porque ele também é Deus. E a glória do ser eterno, meus irmãos, isso é importante. A glória do ser eterno, existente por si mesmo, rodeava ambos. Então, está dizendo se rodeava ambos, significa o quê? Que tanto o Pai como o Filho, eles, é como diz, o ser eterno é composto pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. É um ser só. É um Deus, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm a mesma glória. Eles são o que? Eterno. Eles existem por si mesmo. Louvado seja nosso Deus. E esse Deus que fez tudo por nós, ele diz assim, ó,
São sem limite as providências e as concessões de Deus em nosso favor. Não tem limite. E aí a gente tem que lembrar, né? Deus cria os céus e a terra, que ainda hoje existe, né? Coloca luz, estrelas, cria os planetas, cria todas as coisas, né? E no final Deus diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, Deus decidiu, meus irmãos, nos criar para ser o quê? Seus filhos. Isso independe, meus irmãos, do que aconteceu com o pecado. Eu hoje sou pai, né? Entendo, posso dizer que entendo. Meu filho tem defeito assim como eu tenho, mas eu não vou desistir do meu filho, né? E a gente tem mais. Um filho não escolhe um pai, mas o pai escolhe o filho. Deus nos escolheu, meus irmãos. Na sua graça e misericórdia, Deus nos escolheu. E mesmo com o pecado, Deus não desistiu de nós. Assim como os pais também. Eu não vou desistir do meu filho por causa dos defeitos dele. Eu vou ajudá-lo em tudo que eu puder para que ele seja melhor. O trono da graça é em si mesmo a mais elevada atração, meus irmãos. Visto ser ocupado por um ser que nos permite chamar de Pai. Meu Deus, isso é fantástico. O ser eterno, o Senhor da glória, ele tem prazer, meus irmãos, que nós o chamemos de Pai. Ele tem prazer. E mais ainda, quando a gente está lutando para vencer as más tendências, a nossa natureza e formar um caráter divino semelhante a dele. Ele tem prazer em nos chamar de filhos. Ainda tem mais. Ele tem prazer que às vezes tem pais e filhos que não são amigos. Ele quer que nós sejamos seus filhos e também seus amigos. Jeová não considerou completo o plano da salvação, enquanto nele estivesse depositado apenas seu amor. Colocou em seu altar um advogado revestido com a sua própria natureza. Deu Jesus, né, para vir morrer por nós. E deu o Espírito Santo para nos transformar, meus irmãos. Não desistindo de nós, nenhum momento, nenhum instante. E o Pai demonstra seu amor infinito, né, que a Cristo tem, recebendo com agrado os amigos de Cristo como amigos seus. Deus tem prazer, meus irmãos. Imagine quando Deus chama Abraão de amigo. Quando Jesus encontra com Abraão, ele diz: eu vou revelar o que vai acontecer em Sodoma e Gomorra. Abraão é meu amigo. Imagine, nós nos tornarmos amigos do ser eterno. Ele vem se revelar a nós, meus irmãos. Ele vem nos explicar as coisas que vão acontecer ainda. Ele diz que vai dar sonhos e visões para nós. Deus quer ser nosso amigo. Nós queremos ser amigo de Deus? Se queremos ser amigo de Deus, nós temos que o quê? Amar a verdade. Escolher seguir a verdade. E Deus está satisfeito, meus irmãos, com a expiação. E Ele nos aceita se nós aceitarmos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. E Deus é glorificado pela encarnação, a vida e a morte e a mediação do seu Filho. Louvado seja nosso Deus. E nós possamos, meus irmãos, combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Que Deus nos abençoe, que nós possamos vencer todas as coisas, né, que têm que ser vencidas para a honra e glória de nosso Deus. Que Deus nos dê um bom sábado a todos, né, na presença dele. Um feliz sábado a todos.